Bom, pessoal, o carnaval acabou. Agora não tem jeito, o ano começou pra valer. E, infelizmente, a gente começou com números ruins do IBGE. O desemprego voltou a aumentar. É o maior índice desde agosto do ano passado. São 12,7 milhões de brasileiros procurando uma vaga de emprego. E aí a gente quis conversar com o Manuel Soares. Ele está no centro do Rio de Janeiro. Ele está no posto do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. É ligado ao Ministério do Trabalho. E ali se concentram as ofertas de emprego. Manuel, hoje choveu muito em São Paulo. Aliás, São Paulo, a gente acompanhou, né, o sofrimento daquelas pessoas. A gente está também na torcida para que aquela cidade, o estado se recupere, para que não surjam novas vítimas. E no Rio também teve chuva muito forte, a cidade em alerta. Como é que está a fila por aí? Isso fez diminuir a fila por emprego, Manuel? Olha, Fátima, vou dizer a você que hoje de manhã, até por conta da chuva, eu até achei que não ia ter grandes filas aqui, até comentei com a galera. Mas, por incrível que pareça, a fila não diminuiu. E olha que os atendentes lá estão atendendo as pessoas. Isso não é para menos. Só para quem está em casa ter uma ideia, é como se todo o estado, sei lá, do Rio Grande do Sul estivesse desempregado. São 12 milhões de desempregados. E a gente vê o reflexo disso aqui e não é de hoje. Eu estava conversando com a galera, inclusive com o Celso aqui, que não é para chamar de seu Celso, é Celso, né, Celso? Celso mesmo. Celso, quanto tempo desempregado? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Não tá nem na batalha agora do formal. Se rolar um biscate, um biquinho, já tá indo também. Isso aí também tá difícil. Tá difícil também? Tá difícil também. Porque eu já botei de currículo aí, entendeu? E até agora nenhuma expectativa. Se Deus quiser, o negócio vai melhorar, meu irmão. Muita luz é pra nós. Vamos lá, vamos lá. Ver. Agora sim, né, Fátima? Esse tipo de situação vivida por ele acaba ocasionando muitos problemas, que é o que nós vamos debater hoje aqui no programa. Tá mole não, viu? Tá pegado o negócio. É isso, é exatamente isso que a gente vai falar, porque o sonho de todo mundo é, depois de preencher essa ficha... Obrigado, Manuel, a gente volta a falar com você já já. De preencher essa ficha, é ser chamado para uma entrevista, para uma tentativa de se apresentar para um futuro patrão, né? E o que acontece é que muitas pessoas acabam sendo exploradas nessa hora. A gente vai conversar agora. Olha só, eu queria que vocês vissem esse post aqui. Esse é da Lê News. Ela diz o seguinte: boa tarde, venho aqui tirar uma dúvida. Hoje fui fazer uma entrevista na Escola Master para Serviços Gerais, juntamente com outras meninas. Uma moça veio e disse que tínhamos que limpar para escolher a melhor. No final disse que a dona iria conversar conosco. Realmente ela veio e só disse obrigado. Não pegou nosso currículo, nem sabe o nosso nome. É certo esse tipo de entrevista? Eu tô cansada, trabalhei 3 horas, nem a passagem recebi para voltar. Tô me sentindo enganada e decepcionada. Vou chamar a Lenilza para vir até aqui. Oi, Lenilza, tudo bem? A Lenilza, ela trabalhava como cuidadora, tá na mesma situação daquele senhor, já tá há mais de 1 ano desempregada, é isso? Há mais de 1 ano desempregada. Essa vaga não era para cuidadora, lá era uma vaga para auxiliar de serviços gerais? Sim, auxiliar de serviços gerais. Era a única coisa que dizia? Sim. Tem até um trecho que a gente tem da conversa que fazia essa convocação, bota lá, por favor, que dizia o seguinte: vamos fazer um teste amanhã às 2 horas com duração de 3 horas para classificar currículo. Se desejar vir, o teste é prático e visa ver a agilidade da pessoa. Mas em nenhum momento falavam nada para você que você iria fazer uma faxina durante esse teste? Não, não falou. Só realmente o teste mesmo. Uhum. E foi a primeira vez que isso aconteceu? Você se surpreendeu? O que disseram para você na hora lá, quando você chegou? Eu me surpreendi porque eu não imaginaria que isso ia acontecer, né? Porque eu prestei um serviço e ficou de graça. Eles deram materiais de limpeza e a gente começou a limpar. Tinha outras meninas com você? Tinha mais 3 meninas comigo, que participou também. Uhum. Eu imaginaria que seria um processo seletivo, mas chegando lá era para limpar a escola. Inclusive, a escola estava em reforma. A gente tem uma... Oi. Não, eu queria saber se alguém acompanhou você nesse processo? Ou deram Ficava vendo os produtos, ou o passo a passo foi acompanhado por alguém, não? Não, não teve. Ela disse que iria olhar pela câmera se a gente fez certo. E vocês trabalharam juntas ao mesmo tempo ou cada pessoa trabalhou num horário? Teve um tempo que a gente ficou juntas, no caso, para limpar as arquibancadas da quadra de esporte. E teve um momento que a gente separou, que foi para limpar as salas mesmo da escola. Cada uma ficou numa sala. Sim. E você decidiu entrar com um processo... Na verdade, eu pensei, eu acho que ela faz isso com muita gente, então eu me senti enganada e aí eu peguei e postei na página do Facebook, no grupo lá da cidade. Parabéns. Uhum. Obrigada. Parabéns, Aí teve mais de 800 comentários, que outras moças também passaram por isso, porque ninguém teve coragem de processar, ninguém teve coragem de denunciar. Infelizmente, ela já vem fazendo isso há muito tempo. Esse caso está sendo analisado ainda. As imagens das câmeras de segurança que são anexadas nos autos também estão sendo avaliadas pela Justiça. Todo esse processo ainda está em andamento.
Mas o que a gente vê realmente ali são essas imagens delas fazendo a faxina, sem uma supervisão e nada. Patrícia, o que pode e o que não pode, por exemplo? Ela poderia pedir um teste prático? Pode. Durante o processo seletivo, a gente faz testes práticos, mas o essencial, primeiro, era ter tido um contato telefônico com uma prévia de entrevista, para ela ter o mínimo de informações sobre a empresa que ela ia passar pelo processo seletivo e saber exatamente o que é esse teste, falar um pouquinho sobre o currículo, sobre a experiência, e aí sim decidir se vai ou não para o teste prático, né? Não existe nada, Fátima, na legislação que proíba as empresas de fazer teste prático. Faz parte de processos seletivos que a gente faz. O que não pode é a pessoa não saber que ela vai para um teste e que esse teste não ser remunerado. Nesse caso, por exemplo, ela podia dizer para você, olha, a gente vai aplicar um teste prático, vamos supervisionar, observar como é que você trabalha, ao final você vai ser remunerada, inclusive com refeição para o dia e o transporte. E até em relação à roupa, né? Porque eu imagino assim, a pessoa vai para uma entrevista de emprego, ela tenta ir da melhor maneira que ela pode. Ela quer sempre causar uma boa impressão, porque por mais que a gente diga que isso não importa, a pessoa fica se sentindo mais confiante se ela tá. Então, imagino que ela não tivesse com uma roupa para fazer uma faxina. Você vai com o seu melhor, né? Você tenta botar o seu melhor. né? Claro. Quem tá assistindo a gente foi para entrevista de emprego, tem que estar sempre, né, arrumadinho, maquiado. A gente já falou isso aqui outras vezes. A boa impressão, da primeira impressão, ela causa uma boa impressão. Aliás, a primeira impressão, ela causa um bom impacto quando você, de fato, está vestido adequadamente para isso. Quando você sabe que vai realizar um teste prático, você leva uma troca de roupa. Você se prepara também para isso, né? Mas o grande erro disso tudo é não ter verificado o currículo, não ter falado para você como que seria o teste e que seria remunerada. Fora que quando você chega no local para fazer a entrevista, também tem que se avaliar o currículo impresso e aí, de fato, checar as informações. E a empresa também tem que falar o que ela espera e o que ela quer que você faça lá, né? Teve várias, ela falou de outras meninas e realmente a gente tem outras meninas aqui que postaram, e dizer, me chamaram para fazer um teste como auxiliar de sala que durou 2 dias em turno integral. Não pagaram esses dias trabalhados e nem ligaram para dar satisfação. Fiz um teste para monitora de sala, nunca ligaram e muito menos pagaram pelo dia trabalhado. Minha irmã fez entrevista lá e nem sequer a mulher perguntou o nome dela, só disse que quem limpasse o mais rápido ficaria com o emprego. Alguém ligou para você depois disso para conversar, não? Pra mim? É. Então, não ligou. Eles não disseram se a gente seria contratada. E, na verdade, a outra moça que foi contratada, só por conta que eu postei no Facebook, né? E aí, como repercutiu muito, eles pegaram e chamaram ela para ser contratada para dizer que ela foi contratada, que uma das meninas foi contratada. Mas foi por conta que... Agora, olha que curioso, não acontece só nessa escola, né? Isso tem acontecido. A gente contou aqui para nossa plateia sempre os assuntos que a gente vai tratar, né? E a Márcia falou o seguinte, que ela passou por algo parecido para uma tentativa de contratação numa empresa de lingerie. Isso, eles pediram para a gente comparecer para fazer o teste. E quando chegamos lá, mais de 100 meninas mandaram que a gente dobrasse as calcinhas todas, pusesse no saquinho e botasse numa caixa. Quando terminou, separou em grupos e falou para a gente, vocês não foram aprovadas. Eu perguntei por que não seria aprovada, porque até então o teste era para dobrar as calcinhas, o que eu dobrei errado, né? Aí ela falou, não foi qualificada. Eu falei, pois então me dê licença. Pois eu vou voltar e tirar tudo do saco. Se não fui qualificada, porque minhas calcinhas dobradas vão ficar lá. Eu teria que dobrar as minhas calcinhas da minha gaveta, não as deles, que não estavam me pagando pra isso. Tirei tudo do saco, rasguei. Ela falou que eu não poderia fazer isso. Eu falei que eu não poderia, que eu estivesse recebendo pra isso, né? Mas não recebi nada, por que eu ia deixar as calcinhas dobradas? Já dobra as minhas da minha filha. Você desdobrou tudo, jogou tudo lá. Rasguei os sacos, rasguei a caixa, joguei as calcinhas pro alto. É das minhas essa massa. Quem você contratar, dobre as suas calcinhas, porque as minhas já estão dobradas. Eita, massa! Isso aí. Então, o que me parece, essas empresas, elas não estão usando, porque você falou que pode ter esse teste prático. Elas estão usando de má fé, né? Então, temos serviço de graça, serviço gratuito. E ela falou, ela contratou uma outra menina só pra ter um álibi pra dizer que foi funcional aquilo. Porque se a prática se repete, né, Jairo? E assim, quem tá muitas vezes na situação de procurar emprego, às vezes está desempregado há 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Tá se submetendo, às vezes, a entrevistas para empregos que estão aquém, às vezes, das suas possibilidades. Tem questões de autoestima
autoestima, de desesperado autoconfiança. também. Tá desesperado, Dinheiro. precisa de grana. Então, assim, realmente, assim, se sentir nessa situação, ainda se sentir explorado, maltratado, não é nada legal. Eu fico espantado que isso aconteça numa escola, né? Que, teoricamente, é um espaço de formação das pessoas, né? Então, acho que realmente é importante a gente denunciar isso, que isso não se repita. A gente procurou a escola só para completar, mas a gente não obteve resposta. Nas redes sociais, a escola divulgou uma nota de esclarecimento no mês passado em que confirma a realização de testes práticos para verificar se a pessoa realmente possui as habilidades necessárias para exercer a função. Segundo a nota, a escola paga R$50 para quem participa do teste, mas que no domingo em questão o procedimento foi diferente e o pagamento não foi realizado. E que as candidatas teriam sido orientadas a voltar no dia seguinte para buscar a quantia. O processo sobre esse caso ainda está sendo analisado na Justiça. Agora, 3 horas pode de teste? Então, os testes longos, eles também não são assertivos. Existe uma linha muito tênue, né? Entre analisar a prática do candidato e o potencial e habilidade. O processo seletivo, ele tem que ser o mais assertivo possível. Por isso que tem que ter profissionais, psicólogos, administradores, ou que o próprio dono, quando é micro, pequeno empreendedor, que ele mesmo vá contratar, que ele se prepare para investigar essas coisas durante a entrevista. Fazendo perguntas, é possível avaliar o potencial e a forma como a pessoa vai vir a trabalhar. Porque, na real, como no caso dela, da fábrica de lingerie, né, da Márcia, eles estavam verificando a atividade produtiva. No teste, a gente avalia o potencial e não a produção de alguém. Você pode até trazer, no caso dela, por exemplo, os instrumentos e dizer como você faria tal limpeza na quadra, na biblioteca, e ela dizer isso. E ela até pode, né, com os instrumentos ali na prática, demonstrar. Rapidamente demonstrar, né? Mas não uma faxina atividade completa. de trabalho, 3 dias. Tem testes teóricos, Fátima, que as pessoas ficam de 6 a 8 horas também expostas demasiadamente nas empresas de forma muito pejorativa, isso cansativo, e no final do dia não está trazendo o que a gente, de fato, precisa avaliar, que é o potencial para o exercício daquela função. Porque uma pessoa não precisa... Pois não. Acaba caracterizando como uma diária de trabalho. Sim, é uma diária de trabalho, e aí ela teria o direito a um dia de trabalho, que talvez não seja essa remuneração que a escola falou, e por se sentir lesada também tem direito a buscar na Justiça do Trabalho danos morais, os benefícios. Abuso moral. Também. Porque, na verdade, você tira da pessoa que já não está empregada, você faz com que ela gaste passagem, você faz com que ela perca aquele dia inteiro ali, né? Ela poderia passar e distribuir currículos em vários lugares. Então, é realmente um abuso de poder, né? Ali. Sim, a questão psicológica, assédio moral também, né? A gente tem uma mensagem que chegou agora pelas redes sociais. A Josi pergunta o seguinte: uma amiga minha foi vítima de procedimentos estranhos em um processo seletivo numa clínica odontológica. A vaga era para a área administrativa, porém solicitaram fotos de todos os dentes dela. Pode, Patrícia, algo assim? Não, né, gente? A gente, no outro programa, falamos sobre foto no currículo, aparência não tem nada a ver. E o exercício da função dela na área administrativa não tem absolutamente nada a ver com os dentes que ela tem. Por mais que seja uma clínica odontológica, por mais que, de fato, a clínica trabalhe com sorrisos. Se, por acaso, tivesse alguma falha no sorriso, uma oportunidade excelente para a própria clínica oferecer o tratamento. Puxar isso, né? E a pessoa do administrativo poder dizer isso. Gente, eu trabalho num lugar que eu faço esse tratamento. Mesma coisa para salão de beleza. Tem que cuidar do cabelo, manter o cabelo bonito, mas que o salão também ofereça isso para as pessoas, né? Esses testes são extremamente abusivos, Fátima. E todo o processo seletivo, né? Obviamente você está escolhendo alguém ou alguém, né? Algumas pessoas para aquela posição. Então tem muita gente que realmente não vai ser chamado, não vai ser colocado. Mas eu acho importante que fique claro, né? Que realmente houve um processo seletivo, que a pessoa está sendo avaliada, né? Até para pessoas na eventualidade de um insucesso, né? Que ela possa ela evoluir na próxima. Exatamente. Fazer alguma coisa diferente. Exato. Ninguém te recebeu lá na escola, assim, tu chegou como... Teve uma moça que nos recebeu e aí ela só falou mesmo pra gente começar o serviço e disse que no final a diretora ia conversar com a gente. Mas não mostrou a escola, nada disso? Só, na verdade, os lugares que a gente ia limpar. Você conheceu bem a escola, limpou a escola inteira. Limpou. Inclusive lá tem academia, eu acho que creche também. Deixa eu falar com o Giovanni Nicolas, que vocês passam por testes de emprego direto, né? Porque o ator tem que passar por isso. Como é que vocês fazem para você, assim, meio que recuperar de um teste em que vocês não são aprovados?
Porque mexe muito com a gente quando alguém diz pra gente, ó, você não ficou no papel ou você não ficou na vaga. De uma maneira geral, como é que você faz para você trabalhar com você? Tem vários fatores que envolvem, né, um teste de elenco, assim. Às vezes não é a sua capacidade de ator. É perfil, a escalação do resto da família, por exemplo. Então, a gente que é ator, a gente tem que se preparar para teste. Porque é uma coisa diferente também da atuação. Então, é trabalhar a autoestima, entender que outras coisas dependem de outras coisas também, outros fatores, e não se culpar. Até porque é o que a gente mais faz. Acho que a gente mais faz teste do que trabalha, né? É muito isso. Então, é isso. De entender também que eu já tomei vários nãos, assim. E no início eu ficava bastante triste com isso. Mas depois você vai entendendo que não, calma. E também pra você não ficar nervosa pros próximos, né? Entender o que eu fiz, o que eu posso melhorar. E pro outro ir com mais tranquilidade. É verdade. Eu procuro encarar como um trabalho, já, o teste. Como uma oportunidade de crescimento, sabe? Como um dia de trabalho. E a partir disso, tirar proveito. E é um dia de trabalho, né? 2 anos atrás teve greve dos atores, inclusive, porque nos testes de publicidade era isso. A gente gastava tempo, dinheiro, passagem, alimentação e não era remunerado. Então os atores se organizaram, fizeram uma greve e agora para teste de publicidade a gente é remunerado pela diária. Porque tem que ser encarado como uma profissão como qualquer outra, porque vocês também estão despendendo tempo, né, e energia, né, em todos os segmentos, exato. Vamos voltar lá com o Manuel, ver se com quem mais ele conversou na fila. Oi, Manuel. Tudo bom, Fátima? Olha só, nós estamos aqui, inclusive, falando sobre o que está rolando aí no estúdio. Você sabe que é muito maluco, né? Porque as pessoas estavam dizendo que esses abusos são muito comuns. Muito comuns. Por exemplo, estava falando com o seu Francisco. Seu Francisco, o senhor é profissional de cozinha, cozinheira há mais de 30 anos. Exatamente. E teve que segurar uma onda dessa, né? Recentemente, uns 15 dias, eu fui fazer um teste numa empresa e fiquei o dia todo praticamente fazendo o teste e no final não fui aprovado, nem tive satisfação de que teria um retorno, entendeu? E fiquei sabendo... De que, isso, vamos entrar em contato com o senhor e até hoje estou aguardando esse contato. Para mim foi um logro. E fizeram essa semana toda com os profissionais da minha área e não admitiram ninguém. Então, quer dizer, eles compensaram a falta no profissional com a semana toda preenchendo a gente, fazendo um teste falso, que na realidade era tipo um engodo, né? E ficamos nessa. E olha, Fátima, vou dizer, ouvindo essas histórias, a única palavra que vem na mente é covardia. Até porque, eu estava conversando com o Arlindo também. Arlindo, você quase passou por uma situação dessa. Conta um pouco aí como é que foi. Na verdade, eu peguei uma carta no aplicativo do Cine e fui fazer uma entrevista num posto de gasolina na Avenida Brasil. Fiz um teste de português e matemática. Ela falou que nós tínhamos sido aprovados, eram eu e mais 2 pessoas. É normal? É normal. Ela falou que nós teríamos que ir no endereço também na Avenida Brasil, mais à frente, e que nós iríamos passar por um período de treinamento de 10 dias, no qual nós não receberíamos esse período... 10 dias. Nós não receberíamos esse período e só pegaríamos o dinheiro da passagem. Eles só nos dariam o dinheiro da passagem para esses 10 dias. Como evento, né? Logicamente, quando nós saímos da entrevista com essa senhora, um olhou para a cara do outro e nós decidimos nem ir lá, entendeu? Nem começar isso, porque nós vimos que era uma exploração de mão de obra. Depois desses 10 dias, nós não seríamos aprovados, consequentemente. E aí pega outros e assim vai. Eles teriam mão de obra de graça, praticamente. E é complicado porque, como o doutor Jairo falou, às vezes a pessoa já está fragilizada, acaba se submetendo, sucumbindo a esse tipo de situação. Fátima, esse tipo de covardia tem que parar, viu? Essa galera aqui não merece esse tipo de coisa, não. Segue aí. Olha só, Patrícia, 10 dias de trabalho pode também ser só com passagem? Então, ele trouxe um aspecto interessante, né? Quando a empresa falou, você está aprovado, você vai começar por um período de treinamento, o treinamento tem que ser remunerado, tem que ter um vínculo empregatício com a empresa. E aí você pode ficar 10, 20 dias em treinamento, mas sendo remunerado, recebendo o transporte e a refeição, porque às vezes, de fato, o exercício de alguma função é muito específico. E aquela empresa tem aquele conhecimento e ela tem que passar por um período de treinamento. Mas ele fez o correto de se posicionar e não aceitar mesmo um treinamento sem remuneração. A denúncia é muito importante, né? A denúncia dela foi muito importante. Mas existe alguma fiscalização para evitar que isso aconteça? Ou então, acho que uma reforma dessa... É uma lei, né? Não sei se é uma reforma disso porque está lesando as pessoas, né? Então, a gente não tem legislação no Brasil sobre os processos seletivos. A Justiça do Trabalho, ela opera depois que a pessoa é admitida. Como no caso dele, você foi aprovado, agora você vai começar um treinamento. E aí ele pode denunciar, mas é importante o que ela fez, por exemplo, porque vai criando jurisprudência
jurisprudência, vai fazendo com que as pessoas repensem as práticas, porque sabe que teve alguma condenação de alguma empresa em algum lugar e elas vão passar a se fiscalizar, né? Olha só, vou colocar só aqui então um resumo do que a gente falou para quem está em casa, porque várias mensagens estão chegando pelas redes sociais sobre esse assunto. Olha só, vai mais uma mensagem aqui. Eu já trabalhei assim em um shopping uma semana e não ganhei nada. Aqui em Brasília é uma prática comum. Ana Carolina. Renata Raposo. Passei 2 semanas numa empresa fazendo ligações de vendas para uma vaga de consultor de vendas. Segundo a dona da empresa, era uma etapa da seleção. No final, ela pediu para eu aguardar a ligação dela, dando o resultado dessa etapa. E até hoje espero essa ligação. Então vou colocar agora só para a gente ver os sinais de alerta do que a Patrícia falou aqui com a gente na hora das entrevistas de emprego. Cobrança de pagamento, ou seja, a pessoa tem que receber. Isso, e também, assim, a pessoa que liga e fala, você quer participar da seleção? Você quer pagar um valor para participar da seleção? Quando a empresa Isso não pode. Isso, não. Empresas de recrutamento, agência de emprego. Não pode. Não pode fazer perguntas invasivas, no caso dos dentes. Pessoais, ou pedir fotos, assim, né? Extremamente pessoais, invasivas. No caso do dente, perguntar para a mulher se ela está grávida ou se ela tem planos de engravidar. Isso é extremamente invasivo. É um sinal de alerta de que pode ser um abuso. Se a pessoa é gay ou não. Orientação tipo de sexual, nada. religião. As pessoas perguntam muito. Não pode. Estado civil, não pode. E aí, exigências técnicas exageradas, foi o que a gente falou um pouco, né? Aqui, sobre avaliar. Ela não precisava dobrar centenas de calcinhas para ver se ela tem condição ou não. Para saber se tem habilidade técnica ou não. E os testes muito longos também foi o que a gente falou. 1, 2 horas de testes, tanto os técnicos quanto os práticos, é aceitável. Mais do que isso, de fato, é abuso. E alguma dica, Jair, para a pessoa não ficar tão abatida com a resposta negativa? Porque Nicolas e Giovana falaram um pouquinho. Eu acho que é encarar muitas vezes esse não, né? Como, de repente, a pessoa não é a mais adequada para aquela vaga, por uma especificidade. Aprender com esse não, tentar se reciclar, tentar achar caminhos, possibilidades. Eu acho que o fazer do teste ou da seleção um aprendizado também. Agora, uma coisa que eu não sei, a Patrícia pode explicar melhor, eu acho que seria importante também as pessoas terem uma resposta, né? Assim, é um mínimo, né? Satisfação. O retorno, né? Eu não sei se tem uma lei, mas assim, é de bom tom, né? Bom senso, né? Mas isso eu é uma coisa que acontece com a favor. gente, bastante. A gente Do faz feedback, teste né? e não tem um retorno. Às vezes não sabe por... até eu dizer, não se adequou ao perfil, alguma coisa, né? E implica também na ocupação do nosso tempo. Você Pois tá o mínimo de esperando, satisfação, né? Com certeza. Mas esse contexto do que é a empresa, do que é a vaga, se a pessoa pesquisa antes, ela já vai mais preparada. E existem vários fatores do não sucesso no processo seletivo. Não só a adequação técnica do perfil. E às vezes é pessoal mesmo. É o gestor que olha para você... não curtiu. Não gostou. Né? Não teve empatia ali. Não teve uma empatia, um entrosamento. O santo que não bateu. Infelizmente, 30% dos processos seletivos não são fechados por questões muito pessoais. O gestor viu o perfil, viu a formação, viu a experiência, viu o resultado do teste. Falou, gente, mas... não sei, acho que não vai rolar. E aí ele escolhe outra pessoa. Não gostei do dente, né?